Recebemos hoje aqui o secretário-geral do PCP e cabeça de lista da CDU para nos dizer quais são as principais prioridades para o próximo mandato na Assembleia da República, que teremos eleições no próximo dia 10 de março. Segue-nos, ouve o podcast e vê o vídeo para saber aquilo que são as principais informações. Acompanha-nos ao longo dos próximos minutos. Olá, boa tarde. Sr. Secretário-Geral do PCP, muito obrigado pela vinda aqui ao CNJ, pela presença aqui. Já não é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar cá e não é a primeira vez que temos a oportunidade de o receber. Hoje, com um intuito diferente, que é de informar-nos daquilo que é o programa eleitoral, ou melhor, o programa para as eleições que teremos agora durante o ano de 2024, em específico para as eleições legislativas. Aquilo que nós queremos hoje de uma sessão ou de um programa informativo é que seja o mais esclarecedor possível para as pessoas que estão do lado de lá, e por isso aquilo que vamos passar são perguntas que nós achamos que são importantes para os jovens e de responder para os jovens, e por isso vamos começar já com aquilo que eu acho que é o tópico fundamental na vida de hoje dos jovens, que tem a ver com a questão dos salários, tem a ver com a questão da precariedade. Tem sido sempre esse o nosso tema de início de conversa, e que por isso hoje vamos começar também. Eu não preciso estar aqui a dizer grande parte dos números que nós conhecemos, mas quando falamos de até aos 25 anos ter 56% dos jovens que são precários, quando falamos entre os 25 e os 34 anos de 27% que são precários, são números muito altos para aquilo que nós desejamos para um país que dê condições aos seus jovens para permanecer e para ter uma vida condigna. E por isso a pergunta que lhe faço como é que se resolve isso? Como é que resolvemos isto? Olha, primeiro queria agradecer esta oportunidade, é com muito gosto que aqui estou, e queria fazer já uma valorização desta nossa entrevista, porque, como devem calcular, já dei várias entrevistas, vários momentos deste tipo, e é a primeira vez que a primeira pergunta é sobre a questão central que se coloca, de facto, na vida, eu diria, do país e também do jovem, que é as questões que têm a ver com as questões do trabalho, as questões da sua valorização, das suas carreiras, das suas profissões, do acesso à profissão, da estabilidade laboral e a questão dos salários, que é uma questão sempre muito significativa. E nós temos uma realidade que está descrita, quer dizer, não, eu retiro umas palavras da boca, né, porque os números da boca, porque eles são esses, da qual não há nenhuma razão para ser assim. Não há nenhuma razão para ser assim. Não há nenhuma razão para nós termos esses números de trabalhadores precários. Se nós refletirmos sobre precariedade em várias expressões, né? Com várias expressões, né? Os falsos recibos verdes, o trabalho ao dia, o trabalho à hora, estas realidades novas causam instabilidade, muita instabilidade na vida. Muita instabilidade, muita insegurança e incapacidade de projetar o futuro, porque a instabilidade tem essa consequência. Mas se nós pensarmos o que é que fazem esses 27% com mais de 25 anos? Ou o que é que fazem os 56% com menos de 25 anos que estão na situação de trabalho precário? Eles, no fundamental, o que fazem é o quê? Cumprem todos os dias tarefas, são tarefas fundamentais. É gente que, na prática, faz falta todos os dias. Ora, não há nenhuma razão para que um posto de trabalho que faz falta todos os dias, um posto de trabalho corresponde a um contrato precário de trabalho. E esta é a nossa principal a proposta, é que um contrato efetivo de trabalho corresponda, uma necessidade efetiva de trabalho corresponda a um contrato efetivo de trabalho. Porque senão, porquê? Nós sabemos porquê. E se me permite, vou ligar já à segunda questão. É que o problema da precariedade não é apenas a instabilidade, a incapacidade de projetar a vida, é que associada à precariedade estão duas coisas. A pressão e os baixos salários. Porque a média é média, pois a média tem estes problemas, né? Uns mais abaixo, outros mais acima. Mas, no mínimo, um contrato de trabalho precário a fazer exatamente o mesmo, no mesmo local de trabalho, ao lado um do outro, o mesmo horário, corresponde, em média, a menos de 20% do salário de um trabalhador efetivo. Ou seja, além da questão da instabilidade, também estamos a falar da questão salarial. E este é que é o principal foco do aumento, como nós caracterizamos, do aumento da exploração. Porque não há nenhuma razão. Eu e o Rui estamos a trabalhar no mesmo sítio, no mesmo local de trabalho, a fazer a mesma coisa. O meu contrato é efetivo, o seu é precário. E ainda ter uma agravante de ter salários. Ainda ter uma agravante de salários mais baixos. Esta é que é a grande questão. A outra pergunta que tenho esta é simples de responder, ou é direta de responder, que é: o PCP é ou não é a favor do aumento do salário mínimo? Claro. E em que valores ou em que medidas claro. É que o PCP defende o aumento do salário mínimo? mínimo? Nós achamos que não há... É uma emergência, o aumento dos salários é uma emergência nacional, nas suas várias dimensões. Eu não sei se vamos falar sobre isso, sobre Vamos falar a seguir do salário médio. Ok.
Mas para ser mais concreto, então, para a resposta ser salário curta e grossa, o que nós achamos é que que no ano 2024 nenhum trabalhador em Portugal pode ganhar menos de 1.000 euros de salário bruto. Ora, isto significa o quê? Significa que o salário mínimo, durante o ano 2024, tem que ser fixado em 1.000 euros de salário bruto por mês para cada trabalhador. Quanto ao salário mínimo, nós sabemos que 65% dos jovens trabalhadores ganham menos de 1.000 euros e por isso temos aqui um problema enorme de fixação de talento em Portugal, uma vez também sabemos que as oportunidades que acontecem na Europa, no resto do mundo, são naturalmente muito mais apetecíveis para os jovens que, tendo investido na sua formação, depois olham para estas oportunidades e veem de uma maneira diferente. A pergunta é o que é que podemos fazer de diferente, o que é que podemos fazer, porque enquanto o salário mínimo é uma questão que é por decreto, é na Assembleia que definimos o salário mínimo, o que é que se pode fazer, ou o que é que o PCP propõe para aumentar e para que caminho é preciso ser feito para aumentar o salário médio? Ou seja, o que é preciso, que oportunidades podem surgir para aumentar o salário médio? A primeira medida para aumentar o salário médio é aumentar os salários. Isto não há outra resposta a isso. Não há outra resposta a isso, porque fez uma referência que é evidente. Que, olha, eu estive agora há pouco tempo... Como é que os partidos podem assim, forçar? Estive há pouco tempo numa empresa que é a Zogma, e de trabalho aeronáutico, operários altamente qualificados, jovens, muito jovens. Lá está, fazem a sua formação ali, como referiu, fazem a sua especialidade numa área muito específica e de futuro, uma área de futuro, aeronáutica, uma área de futuro, e depois, claro, perante os salários que têm e perante as oportunidades que têm do estrangeiro, vou para o estrangeiro trabalhar. Como é que nós temos, qual é a solução que temos para suster todo esse talento altamente especializado, altamente qualificado? Aumentando os salários. Como é que isto se faz? Faz de uma forma, eu diria, simples e simultaneamente complexa. Porque só se pode fazer distribuindo melhor a riqueza que é criada. Porque todos esses, falou em 65% de jovens com menos de 1.000 euros. Essa é a realidade de 3 milhões de trabalhadores em Portugal. Há 3 milhões de trabalhadores em Portugal, mais de metade toda a mão de obra, que ganha até 1.000 euros de salário bruto por mês. E qual é o problema que temos? É que enquanto esta é uma realidade, e depois ainda há uma parte significativa de outros, ganha pouco a mais do que isso, não é? Sim, a média anda entre os 1.100, 1.200, 1.300, por isso. Ora, e qual é o problema? Qual é a questão? É que é nesse enquadramento todo que nós temos os grupos económicos, os principais grupos económicos, os 10 ou 11 grupos económicos principais, com 25 milhões de euros de lucros por dia. Ora, há alguma coisa aqui que não está bem. E, portanto, aquilo que nós dizemos é o seguinte, de forma simples, simples e simultaneamente complexa, que é, para que esta medida que nós temos como proposta, do aumento salarial de 15%, no mínimo de 150 euros para cada trabalhador, para isto acontecer, não era possível que os grupos económicos tivessem 25 milhões de euros de lucros por dia. Se calhar só tinham 17, ou 18, ou 19. Mas o país não parava por causa disso. O país não parava por causa dessa diminuição dos 25 para os 18 ou para os 20. Mas havia uma coisa que alterava de forma significativa. Era que nós criávamos condições melhores de vida para as pessoas. Para 5 milhões de trabalhadores, que é isto que nós estamos a falar. 5 milhões de assalariados. Mas é possível ter medidas concretas, ou seja, o que é que na Assembleia da República pode ser alterado a nível legislativo que faça aumentar o salário médio? Há medidas concretas? Olha, eu diria que há 3 questões que dependem apenas da vontade do governo atual e do governo que vier a seguir. A primeira é aumentar o salário mínimo nacional, que não tem esse efeito imediato, mas é uma pressão. Para aumentar o salário médio? Temos tido uma situação não tanto o salário mínimo tem comido o salário médio, né? Mas o aumento do salário médio, o salário mínimo, podia empurrar para cima os outros salários. Isso depende da vontade do governo. A segunda questão que depende da vontade do governo é o que decide sobre os salários dos seus próprios funcionários, na administração pública. É mais uma decisão que pode fazer. O PCP é a favor do aumento da referência, 7,5, 150 euros no mínimo para todos os trabalhadores. E a terceira medida que está nas mãos do governo, ponto final, não há mais nada, não há ninguém que possa interferir nisso, é acabar com uma coisa que nós achamos que é um instrumento que está a dificultar muito a discussão nas empresas no locais de trabalho, que é a caducidade da contratação coletiva. Ora, se acabar a caducidade da contratação coletiva, o que é que isto significa? Significa que os contratos de trabalho, que têm do ponto de vista legal valor acima do Código de Trabalho, valem mais os contratos de trabalho do ponto de vista legal do que valem o Código de Trabalho. Isto significa que se eles não caducarem, se não deixarem de poder existir, obriga à negociação.
e leva a que os patrões, os empresários e os sindicatos estejam ao mesmo nível do ponto de vista da discussão sobre o futuro. Sobre o futuro nos direitos, no futuro contra a precariedade, no futuro contra vários direitos e nas questões dos aumentos de salários. Enquanto o patronato tiver na mão a possibilidade de dizer assim, não, este contrato, por nossa iniciativa, vai catucar, vai acabar. Ora, vai acabar, o que é que isto significa? Que não há contrato, o que determina o caminho é o Código de Trabalho. Ora, os direitos no Código de Trabalho são mais baixos do que a contratação coletiva. Os salários são mais baixos, os direitos são mais baixos. E, portanto, este instrumento do fim da caducidade, de dar à negociação nas empresas, dar à negociação nos setores, a possibilidade de instrumentos para elevar os direitos e os salários é uma questão fundamental. São 3 elementos que dependem apenas da vontade do Governo. Passando para o próximo tópico, quando falamos sobre a questão da habitação, sabemos que este é um problema grande para os jovens. Quais é que são as propostas que o PCP defende para a questão da habitação? Quais é que são as propostas que o PCP acha que são fundamentais para resolver o problema da habitação? Há diria que 3 propostas imediatas. 2 imediatas e uma mais de fundo, mais a longo prazo. A primeira é para um travão ao aumento das rendas. Nós aquilo que propusemos no Orçamento de Estado deste ano que as rendas aumentem. e que temos na nossa proposta do programa eleitoral é que as rendas tenham um aumento máximo de 0,43. Ora, de 0,43 para 7%, como aconteceu em janeiro, é uma diferença substancial. Esta é a primeira questão. A segunda questão é acabar com a legislação que prevê que um contrato possa ser denunciado, aquilo que nós chamamos a lei dos despejos, a famosa lei Cristas, que na prática coloca nas mãos do senhorio, e o senhorio aqui entenda-se em grande medida os grandes fundos imobiliários, que fazem a grande gestão do negócio de arrendamento, não estamos a falar deste ou daquele senhorio particular, é esta que é a questão, coloca nas mãos apenas dos grandes fundos imobiliários a possibilidade de despejar, de alterar o valor das rendas, de fazer contrato. Ontem estive a Hermesinde, lá perto, a Hermesinde, e um senhor com um café arrendado, há 52 anos, que se viu confrontado com um aumento 3 vezes superior àquilo que pagava e que o desfecho que teve é sair, não tem hipótese de aguentar. Essa é outra questão. E depois nós precisamos de contratos mais baixos, com valores mais baixos das rendas e, simultaneamente, de mais longa duração. O que propomos é, até com benefícios fiscais, em contratos de 10 anos, como referência para dar outra estabilidade. Isto do ponto de vista das rendas. Do ponto de vista de quem tem crédito bancário, que é um problema que hoje afeta 1.200.000 contratos, com tudo o que isso implica, de número de pessoas. Para nós há uma coisa que é clara. O setor da habitação é talvez um dos setores mais desregulados da nossa economia. E para aqueles que defendem que o caminho está em desregular os setores todos, a saúde, a educação, os serviços públicos, o exemplo que podem mostrar das consequências dessa desregulação é o que se passa na habitação hoje. Nós temos a habitação capturada pelos fundos imobiliários e pela banca. E, ao mesmo tempo que estão milhares e milhares de jovens apertadíssimos para aguentar as suas prestações, a banca tem 12 milhões de euros de lucros por dia. Ora, há qualquer coisa aqui que não bate bem. O que é que nós propomos de imediato, para responder de imediato? É que se vá buscar, desses 12 milhões, que se vá buscar 6,5 milhões, que é aquilo que corresponde ao que cada um de nós paga por taxas, taxinhas, comissões bancárias e por aí fora. Comissões de crédito, é a comissão por abre a conta, é a comissão por fecha a conta. Todas as comissões que os bancos têm. E comissões essas que foram criadas em grande medida numa altura em que as taxas eram negativas. E, portanto, houve uma justificação para abrir essas comissões. Isto já não se justifica hoje. E que se vai buscar aí, porque isso tinha uma consequência imediata de baixar as prestações. Ou seja, esse valor para ser compensado no aumento das taxas de juros, baixava as prestações. E a longo prazo? A longo prazo temos um plano, que é um plano de habitação pública, um plano de fundo e de fogo, diria assim, no sentido de desmobilizar durante estes 4 anos, até 2028, 50.000 habitações públicas. Umas construídas, outras reabilitadas, a partir do património do próprio Estado também, que obriga a um investimento em média de 1% do PIB, durante 4 anos. Qual era a vantagem? Diretamente para a habitação pública. Diretamente para a habitação pública. Qual era a vantagem? Mais casas no mercado. Mais casas no mercado, casas a preço acessível, obrigava naturalmente à redução da especulação, que esse é que é o grande problema. Quando olhamos para a educação, mudando agora um bocadinho o tema,
As duas perguntas aqui acho que vão ser duas perguntas rápidas. Vamos A ver, ideia é não? ser duas rápidas de resposta, que é se neste caso a CDU defende o aumento ou continuar o aumento do acesso ao ensino superior e por isso a redução daqueles que são os custos do ensino superior e aí, sabendo ele a resposta que é um sim. A segunda que é quais as estratégias que deve ter nessa redução, ou seja, se é uma lógica de uma estratégia de uma redução, numa lógica genérica daquilo que são os custos genéricos do ensino superior, ou se então uma aposta mais direcionada para aquilo que é a ação social e aquilo que é as bolsas, principalmente. Isto porque sabemos que grande parte dos partidos diferem neste tipo de opções, se é mais numa lógica genérica, estamos a falar principalmente de custos da propina, custos da habitação, ou se numa lógica mais de bolsas do acesso ao ensino superior. Então, a primeira pergunta, a resposta é sim, como sabe, até por duas razões. Uma questão de princípio. A sociedade, enquanto tal, ganha, quanto mais altos forem os graus de formação dos seus cidadãos, melhor está para responder a todos os desafios, a todas as questões que se colocam. Esse é o primeiro princípio. E a outra é porque nós precisamos. Mesmo que não houvesse esta questão de princípio, que há, é porque nós precisamos. Precisamos de gente qualificada para responder aos desafios que temos todos os dias. Olha, se quiser, vou-lhe dar um exemplo muito evidente disto. Não é só isto, mas nós estamos com uma necessidade de professores brutal. Não vejo que o caminho seja nesse sentido, mas pronto. Nós estamos com uma necessidade de profissionais de saúde brutais, que é preciso também apostar. Portanto, há uma questão de princípio e há uma questão de necessidade. E nós, quando olhamos para alguém na formação, do ponto de vista da sua formação do ensino superior e o contributo que pode dar, já sabemos que são perspectivas a médio e longo prazo. São sempre, no mínimo, a 4, 5, 6, 7 anos. Aí é que será a consequência da aposta. Isto para chegar à segunda questão. Ora, se nós temos uma questão de princípio, a necessidade de uma sociedade mais bem formada. Se nós temos uma questão de necessidade, a necessidade de quadros formados para dar resposta às necessidades do país, então a educação não é um custo, é um investimento. E para investimentos não se pode olhar a meios, que é para ir buscar amanhã. E, portanto, o que é preciso, na nossa opinião, garantir? O acesso à habitação, o acesso à educação de forma gratuita, respondendo ainda a casos que essa gratuidade só por si não garante o acesso generalizado. Falou nas bolsas de estudo. Porque nós podemos ter uma situação onde não haja propinas, que é aquilo que nós propomos, e que mesmo assim não seja possível, por si só, o jovem A, B ou C aguentar a permanência no ensino superior. Temos que acudir também a isso. E, portanto, a educação, há duas matérias sobre as quais eu acho que não podemos olhar a custos. É às crianças e aos jovens e à sua formação. Porque é um investimento para o futuro. Isso não tem custo. Quando falamos da questão, um dos tópicos que cada vez mais é falado tem a ver com a questão dos métodos educativos. Ou seja, como é que hoje podemos olhar para métodos educativos diferentes, diferenciadores, que olhem mais à vocação das pessoas. Eu dou sempre este exemplo, um trabalhador que trabalha na alfândega é alguém que tem que ter acesso à área da física e à área da economia. Hoje não há nenhum curso em Portugal que liga a economia e a física e por isso sabemos que no futuro vamos precisar ter esta ligação, vamos precisar ter esta mudança. O que é que a CDU propõe para fazermos esta alteração? Ou seja, o que é que pode ser diferente nestes métodos educativos? O que é que a Assembleia da República pode fazer avançar nesta questão dos métodos educativos? Eu acho que há uma questão de princípio sobre isso que pode não ser estrutural, mas é determinante. Porque nós estamos a falar de uma realidade que tem quem ensina e tem quem aprende. E se há quem saiba a melhor forma de aprender é quem aprende. Às vezes melhor do que quem ensina. E a participação dos estudantes nesse processo de definição das formas como apreende melhor as matérias que lhe são dadas é uma questão fundamental. Aliás, isto é até mais amplo da participação estudantil em várias coisas, mas nesta questão estamos a falar em concreto. Essa é uma questão fundamental. Então, nós podemos definir os planos todos, que a partir da minha cabeça sejam eventualmente os melhores, mas isso depois não tem nenhum feedback de quem vai receber esses métodos. Portanto, esta é uma primeira questão. Segunda questão, que é como é que se introduz e se aproveita todos os elementos novos e todas as condições novas que existem hoje, que não existiam há 5, 6, 10 anos atrás, para que isso também contribua para uma maior vontade de aprendizagem. Coisas banais, como é que se aproveita todo o desenvolvimento tecnológico
para que isso sejam elementos fundamentais também lá está, de ganhar vontade em aprender ainda mais. E depois há uma questão que não depende dos métodos educativos, mas que, na nossa opinião, é uma questão fundamental. Como é que a educação é concebida não para formar máquinas, desculpem a expressão, mas para formar cidadãos, para formar pessoas, formar naquilo que nós chamamos a formação integral do indivíduo. Ora, e há um aspecto que pode parecer menor no meio disto tudo, mas que na nossa opinião não é. É como é que a avaliação contínua, aquela que ainda é mais exigente do que a outra, ganha maior expressão e maior dimensão. E isto tem várias implicações, porque uma avaliação contínua mais exigente obriga a menos alunos por turma, ora uma aprendizagem nós achamos que é preferível, obriga a mais professores, obriga a outros desafios do ponto de vista dos aspectos físicos da própria escola, e a conjugação destes elementos todos, a ideia que temos é que responderia melhor às necessidades que temos de presente e de futuro. Quando mudarmos agora um bocadinho de tema, e agradecendo esta explicação na visão de uma escola diferente, quando mudarmos aqui um bocadinho de tema e vamos para a questão da inclusão, um dos primeiros tópicos que vamos conversar aqui um bocadinho vai ser sobre a questão da igualdade de género, ou neste caso a desigualdade que hoje se vive. Aliás, nós nestes últimos dias tivemos acesso a um dado que é a diferença salarial entre os homens e as mulheres tinha vindo a diminuir gradualmente e que, infelizmente, voltámos a ter um aumento da diferença que é, diria quase eu, ou deveria ser inexplicável. E temos outra questão que também é um dado interessante para este tópico, que é se durante muitas gerações era de geração em geração que mudávamos de uma geração ser mais conservadora ou mais progressista, reparamos agora que há uma divisão quase por género, se podemos assim dizer. Tipicamente as mulheres têm assumido uma postura mais progressista e os homens ou os rapazes têm assumido uma postura mais conservadora. A minha questão aqui é o que é que nestas desigualdades a nível de género, que realmente continua a ser uma questão de enorme importância para nós enquanto sociedade de se combater, o que é que pode ser feito, o que é preciso regulamentar, o que é preciso criar, o que é preciso fazer para que isto deixe de ser uma realidade daquilo que nós temos hoje em dia. Isso é um desafio de grande dimensão. Deixa-me aproveitar para, a reboque dessa questão, colocar uma ideia extraordinária, ela está aí viva, né? Felizmente. Nós estamos nos 50 anos do 25 de Abril, né? Com tudo o que isso implica de avanço. Um avanço que temos que construí-lo todos os dias. Agora, há duas coisas que eu tenho a certeza absoluta. É que Abril significa trabalho igual, salário igual, independentemente do género, se não há nenhuma dúvida. E, portanto, se Abril significa isso, é preciso cumprir isso. Não há nenhuma razão para que, lá está, da mesma forma, não há nenhuma razão para nós termos contratos diferentes, recebemos de forma diferente, não há nenhuma razão para que uma mulher e um homem que façam o mesmo trabalho recebam salários diferentes, não, seja lá no que for. Essa é uma questão. E há uma outra coisa que Abril também é intolerante a qualquer tipo de discriminações, seja elas de fora. E, portanto, se nós, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte, tínhamos nós a capacidade de afirmar os 50 anos do 25 de Abril, associando aos seus valores, aos seus princípios e às suas conquistas, e se o conseguimos traduzir na prática, há uma parte significativa de problemas que temos e que vamos continuar ainda a ter, mas que terão avanços significativos. Outra das questões que temos a ver ainda nesta questão da inclusão, temos ouvido muitos partidos a falar sobre a questão dos migrantes e sobre como é que Portugal se deve comportar nesta esfera, se deve ter um comportamento mais de portas fechadas ou um comportamento de continuar a receber ou até de portas mais abertas. A CDU, qual é a visão que tem para esta questão dos migrantes e para este posicionamento a nível de como é que devemos nos comportar a nível das nossas fronteiras? Deixe-me só perder 10 segundos sobre essa pergunta para responder de outra maneira. É que o grande problema que um país como o nosso enfrenta é a dimensão da emigração. Este é que é o grande problema que nós enfrentamos. Saem todos os dias centenas, se não todos os meses, milhares de jovens. Há idades preocupantes sobre isso.
para fora, vão à procura de uma vida melhor em Espanha, em França, em todos os cantos deste mundo. Este é que é o grande problema. E é da mesma forma que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas saem do nosso país à procura de uma vida melhor noutros pontos, da mesma forma que outras pessoas de outros pontos do mundo nos batem à porta à procura exatamente de uma vida melhor. Ora, e o que é que significa isto? Significa que da mesma forma que os jovens de hoje que saem para a Alemanha, para a Holanda, para onde for, separam-se das suas famílias, separam-se dos seus amigos, separam-se das suas convivências, separam-se dos seus hábitos e se confrontam com realidades completamente diferentes. Essa é a realidade daqueles que nos batem à porta. O que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de aqueles que nos batem à porta, lhes garantir todos os direitos, partindo deste princípio. É pessoas que vêm à procura de uma vida melhor. Garantir todos os direitos que qualquer cidadão tem, que trabalha e vive no nosso país. E a partir da consagração dos direitos, nós estamos em condições de exigir os deveres a eles, os mesmos que exigimos a cada um de nós. Portanto, não há o maior problema. Eu percebo toda uma tentativa de uma percepção de uma ideia que se está a procurar, uma narrativa que se está a procurar difundir. O maior problema que nós temos não são aqueles que nos batem à porta à procura de uma vida melhor. O maior problema que nós temos é aqueles que saem do nosso país porque o nosso país não lhes cria as condições para terem uma vida melhor no nosso país. Num outro tópico, tem a ver com a questão da política internacional. Nós temos sabido da questão de instabilidade que temos vivido na Europa e agora também no Médio Oriente, e sabemos que ainda dentro da Ásia e dentro da África continuamos a ter aqui não está fácil, não? Grandes movimentos de instabilidade, e por isso a nossa questão, a questão que importa responder com os jovens é qual é o posicionamento, a postura que a CDU tem a nível de política internacional e dessa defesa da política internacional que vamos ver a CDU ter na Assembleia da República. Olha, eu penso que esta é a resposta mais fácil e se calhar até mais rápida, se me permite. Se não for, depois podemos continuar, não há problema. Sim. Porque eu acho que o posicionamento do PCP e da CDU é um posicionamento que é o posicionamento da juventude, que é a juventude pugna pela paz. A juventude é uma força irreverente, com força, com vitalidade, com criatividade, cujo objetivo fundamental, o que atravessa, é a solidariedade, a cooperação e a paz. E é isso que nós precisamos. O que o mundo precisa não é de guerra. O mundo não precisa de mais armas, de mais exércitos, de corrida aos armamentos. O mundo precisa de paz. E a juventude tem um papel determinante. Teve sempre. Foi assim no 25 de Abril, no nosso país. Foi assim para o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi assim em todos os momentos em que foi assim na luta contra as armas nucleares. Momentos históricos, que alguém que faça o exercício de quem esteve na vanguarda dessa luta pela paz, e foi sempre a juventude. Olha, e se quisermos acabamos assim. O PCP como partido jovem que é, e a CDU como força jovem que é, está convicta de que a juventude não vai desperdiçar a oportunidade de viver em paz, que é isso que nós precisamos. Seja os jovens portugueses, os jovens ucranianos, os jovens palestinianos, os jovens de todo o mundo querem a paz. Até porque nos tem afastado daquilo que é os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, que falamos muitas vezes. Sabemos que essas crises têm contribuído para atrasar esses... E sobram sempre para os mesmos. A fatura dessas crises sobram sempre para os mesmos. A última pergunta que temos, e até porque estamos no 99º aniversário, hoje, quando estamos a gravar esta entrevista, parabéns, no 99º aniversário de Carlos Paredes, que foi preso muito perto aqui e muito perto aqui por questões da liberdade. A última pergunta tem a ver também neste enquadramento com o 25 de Abril, e estando nós agora à porta dos 50 anos de 25 de Abril, sabemos que esta eleição pode ser uma eleição que pode trazer ainda menos jovens à Assembleia da República. É uma possibilidade que isto aconteça, que temos ainda menos jovens na Assembleia da República, sendo que esta última, a data da eleição, era a Assembleia da República com menos jovens de sempre, desde o 25 de Abril. E por isso sabemos que esta questão da participação da juventude e não uma participação por se efetivar plenamente nos órgãos de decisão e nas mesas de decisão. E por isso a nossa pergunta é o que é que pode ser feito desde as escolas, onde nós sabemos que a participação também é muito importante, das universidades, o que é que pode ser feito, que medidas a CDU propõe, que pode ser feito para alterar esta questão da participação e para melhorar esta questão da participação dos jovens nos espaços de decisão, sejam eles dentro das escolas, sejam eles depois na Assembleia da República. Olha, estou muito à vontade nessa resposta por parte do meu partido, porque se há coisa que nós damos expressão é a participação da juventude, não é participação para marcar o calendário, é participação efetiva, com as opiniões, com a construção, quer ao nível do dia-a-dia da vivência partidária, quer ao nível dos órgãos
onde concorremos. E não será, diria assim, não será pela composição das nossas listas que a Assembleia da República terá menos jovens. Tenhamos nós a força que o povo nos quiser dar e que a juventude nos quiser dar, e não será por nós que haverá menos representação juvenil. Mas há uma questão fundamental antes dessa, digo eu. Ainda há pouco abordámos isso e numa conversa que tivemos aqui, talvez há um ano, isso foi muito evidenciado e eu só queria sublinhar, para não perder muito tempo. É que nós limitaremos o desenvolvimento da nossa sociedade, nós limitaremos a capacidade dos nossos próprios jovens de hoje e adultos da amanhã se continuarmos numa linha de não permitir a constituição das associações de estudantes, não permitir o funcionamento das associações de estudantes com a sua autonomia, não dar meios para que os jovens se associem entre eles a partir das suas próprias vontades, dos próprios gostos, dos seus próprios interesses. Isso são escolas de aprendizagem, são escolas de cidadania. Isso é assim nas escolas, é assim no movimento sindical, é assim nos grupos culturais, nas associações, é assim no CNJ, como sabem, por experiência própria. Errada será uma sociedade que não dê este espaço à juventude, porque isto vai limitar. Eu queria deixar uma mensagem de esperança. É que nós estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, como fez referência, e o 25 de Abril, em grande medida, foi jovens da sua terra e idade que tomaram nas suas mãos aquilo. Aquilo, entenda-se, a revolução. Foram jovens militares, jovens trabalhadores, jovens estudantes, jovens do povo, que tomaram nas mãos. Foram eles. E em todos os momentos da história foi assim. Quando foi preciso, até no meu partido, todos aqueles que durante 48 anos enfrentaram o fascismo, de olhos nos olhos, no fundamental eram jovens, muito jovens. E, portanto, isto significa o quê? Significa que, tal como há 50 anos atrás, também hoje, e amanhã continuará assim de certeza, há jovens que têm consciência, preocupados, com capacidades, com força, com criatividade e que acertam. Basta olhar para os vossos 6 pontos de preocupações, acertam naquilo que é preciso mudar. Isso dá muita confiança, dá muita esperança. Nós vamos dizer que a juventude é a chama mais forte, a chama mais acesa da revolução, e aqui estamos a demonstrar isso mesmo. Muito obrigado pela parte informativa e pela parte de conseguirmos esclarecer aqueles que estão-nos a assistir hoje, aquilo que são as principais ideias da CDU. Obrigado pela sua presença. Obrigado, é um gosto. E por isso, muito obrigado e continuamos.